Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz de Deus possa estar com cada um de vocês. É um prazer enorme estar mais uma vez juntos, nessa reflexão. Mais uma vez, através dessa meio que a tecnologia nos proporciona, mas na certeza que com um propósito do bem, com um propósito fraternal, está pedindo licença para entrar no seu lar, no seu carro, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, essa reflexão, e peço que essa mensagem possa ser ouvida com muito carinho, pois, como muitas vezes já dissemos ao vivo, pessoalmente, que quando a gente prepara uma reflexão como essa, a gente estuda várias vezes, ouve outras reflexões de outros amigos e outros palestrantes, para levar uma mensagem, um conteúdo que possa tocar os corações e as mentes de vocês. Para darmos início à nossa reflexão, convido a minha mãe Adélia para fazer a leitura inicial. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Pelos Frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa,
nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e levar os nossos pensamentos ao alto para fazermos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amigo, companheiro de todas as horas, amigos espirituais da Casa de Caridade Maria Frank, pedimos licença para iniciarmos essa reflexão do dia de hoje. Pedimos, Pai, a luz, a sabedoria, o discernimento, para que os amigos espirituais possam nos auxiliar. Pedimos, Pai, a calma, o conforto, o refrigério. Sabermos, Pai, que nada está perdido. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo tem seu início, tudo tem o seu planejamento. E se estamos aqui, Pai, é porque é necessário passarmos pelo nosso plano reencarnatório. E que possamos passar com fé e resiliência. Pedimos apoio ao plano mais alto, aos amigos espirituais. Pedimos também, Pai, a toda a falange de amigos espirituais responsáveis pela nossa nação, que possa estar orientando os nossos governantes, tocando o coração de cada um deles, tocando também, Pai, o coração de cada um da nossa população, aqueles mais arregados, aqueles mais congelados, Pai, para que nós consigamos seguir no progresso. Ser conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, no nosso último bate-papo, nós estávamos falando da fé, né? E dando continuidade nessa linha de raciocínio, a gente vai falar dos trabalhadores da última hora. Mas fé, trabalhador da última hora, o que isso tem a ver? Tem a ver muita coisa. No nosso último bate-papo, né, a gente veio falar do capítulo 19, que a fé transporta montanhas. Falamos um pouquinho do grão de mostarda, da passagem do grão de mostarda. Falamos que precisamos frutificar, que o grão de mostarda é um grão muito pequenino, mas quando se torna uma árvore grande, é uma árvore que transforma em grandes frutos, o fruto pequeno, uma árvore frutuosa, bonita. E os trabalhadores da última hora
somos nós. Mas veremos um pouquinho nesse bate-papo de hoje. E no início do capítulo, há uma passagem mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda para sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto os outros que permaneciam na praça sem fazer, lhe disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou os outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aquele, pois, que vieram para a minha vinha apenas pela 11ª hora, aproximando, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariando primeiro, por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um, e ao recebê-la murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagaste tanto a quanto nós, que suportamos o peso do dia e calor. Mas como resposta disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça convosco. Não combinamos que recebesse uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar este último quanto dei a vós. Não é permitido o que quero fazer? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16. Nessa parábola da vinha, meus amigos, a gente vê que Jesus, através de parábolas, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, e cada um foram chamados em determinados momentos. E todos nós somos trabalhadores da última hora. E no próprio Evangelho nos fala que os primeiros trabalhadores foram os primeiros profetas. Foi o Moisés, que foram os primeiros trabalhadores que marcaram as primeiras etapas do progresso. Foram os apóstolos, os mártires, os filósofos, e depois aqueles que vieram, as primeiras revelações, e por fim, a gente que vem chegando agora, vem mudando o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas temos que tomar muito cuidado, que muitas pessoas falam, que quando há algum trabalho dentro da casa espírita, que chegam por último e falam: eu sou trabalhador da última hora. A gente tem que ter muito cuidado, porque todo trabalho para o bem exige planejamento, existe dedicação. E não é por isso que ser trabalhador da última hora é muito bom chegar e colaborar, mas é bom estar sempre junto e estar sempre se dedicando no bem. E uma outra coisa também, quando a gente fala que os últimos serão os primeiros, é a importância da dedicação no trabalho. E se dedicar de maneira
íntegra, completa. Não é assumir vários trabalhos e não ter compromisso de cumprir todos os trabalhos. Ah, mas eu faço X trabalhos dentro da casa espírita, mas será que eu tenho compromisso com todos? Será que eu consigo cumprir todos dessa mesma integridade? Então, pessoal, é muito importante a gente ter esse discernimento de que, como foi dito dentro da parábola, né? Que quando a pessoa fala, nós não combinamos de receber uma moeda, então a gente tem esse combinado e não tentar tomar vários trabalhos, de pegar várias frentes e muitas das vezes não ter, como eu posso dizer, pegar várias atribuições e não cumprindo todas elas e muitas das vezes deixando espaços vazios, deixando a desejar. Não é verdade? E não adianta a gente, muitas das vezes, ficar blasfemando, né, contra Deus, em desarmonia, e ter esse tempo inútil. Muitas das vezes a gente tem que aproveitar esse tempo em oração, parar um pouco, refletir e estudar e ver o que a gente está fazendo com esse nosso tempo. Será que a gente está realmente trabalhando para o bem? Será que a gente está ocupando nosso tempo com coisas úteis? Será que a gente está ocupando nosso tempo com pensamentos positivos? Será que esse trabalho que a gente está desenvolvendo é um trabalho bacana? Porque Jesus se empregava a simplicidade. Jesus não nos pediu muita coisa. Ele nos pediu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos pediu a caridade. Então não adianta a gente querer pegar muitas das coisas e não dar conta daquele trabalho que a gente teve de se entregar íntegro. E muitas das vezes chegarmos cansados e fatigados. E essa forma de pagamento da moeda nos remete lá no nosso lar ao bônus hora. Não é que o meu pagamento vai ser igual ao seu. Muitas das vezes a gente tenta barganhar e a gente sabe que não é barganhando que a gente vai conseguir algo. O trabalho que eu desenvolvo possa ser diferente do que você desenvolve. O meu bônus hora talvez é diferente do seu, porque nós somos indivíduos. Nós somos individualidades. Então, o empenho que eu coloco talvez seja diferente do que você. Talvez você tenha um nível evolutivo diferente do meu. E isso é normal. Muitas das vezes, como ele falou, os últimos serão os primeiros. E foi exatamente o que ele também colocou no Evangelho. Porque fala, os últimos que chegarão receberão uma recompensa ainda maior, sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos dos intelectuais e seus antecessores, pois os homens devem herdar do homem e porque seus trabalhos serão os resultados do coletivo. A importância de trabalhar no coletivo e não no individualismo. Deus abençoa a solidariedade. Muitos que vivem hoje completarão a obra do que aqueles que conviveram no passado e começarão outras obras daqueles que vão vir depois. E a gente vai propagar a fé cristã. E nós, espíritas, nós temos uma missão. Essa missão
nós, como a terceira revelação, que missão é essa? Nós somos uma fé raciocinada. Fé, ciência e religião. E muitas das vezes, nós temos vários livros que nós estudamos, e muitas das vezes a gente não pode deixar nos levar por pensamentos negativos. Como eu falei lá no início, nós somos seres imperfeitos. Quando a gente prepara um estudo, uma reflexão como essa, quanto mais um momento que nós estamos vivendo como esse, nós lemos várias vezes, nós estudamos várias vezes, ouvimos outras palestras, e falar isso para vocês serve de grande lição para mim, porque esse momento está sendo difícil para mim também. Então, a missão nossa dos espíritas, que é uma dos tópicos dessa, né, dos trabalhadores da última hora, e fala nada de temor. E vem completando o capítulo 19, a fé, olha a fé vindo aí novamente. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Olha o que eu falei. Muitas das vezes a gente deve abdicar alguns momentos que a gente ficava estagnados ou tinha hábitos de estagnação. Aqueles momentos que a gente ficava em excesso na internet, vendo coisas que não deveriam ver. Ou muitas das vezes momentos monótonos. E muitas das vezes, pessoal, por momentos, a gente vai falar com algumas pessoas, tentar conversar, e pessoas não vão receber essas palavras com bom grado. Mas a nossa parte, a gente está fazendo. Mas a gente tem que entender que a gente tem que semear. O arado tem que ser feito. Agora, se vai frutificar, se vai produzir frutos, basta depender do próximo. Ide e pregai. A gente fala tanto de fake news, né, nesses momentos de pandemia. Também cabe a nós espíritas discernir, né? Nesse momento que nós estamos ficando um pouco mais tempo em casa, um pouco mais tempo com familiares, né? Acredito que todos vocês têm grupos, né, de amigos do trabalho, de familiares. E quantas vezes, né, a gente recebe informações. Cabe a nós verificarmos se essas informações são positivas ou não. E isso, pessoal, é muito importante. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Mas não quer dizer que nós vamos deixar para a última hora trabalharmos. A essência é essa. Não vamos deixar para aquele último momento. Vamos fazer agora, não vamos fazer o depois. Porque amanhã pode ser tarde demais. Muitas doenças, não ligadas à carne, mas ligadas ao espírito, estão se tornando cada vez mais comum. A depressão, nesses momentos de pandemia, está se tornando mais comum. E esse é o papel do espírita. Missão dos espíritas. Não deixarmos esses dogmas, essas fake news, deixarmos tomar conta. Mas, Igor, eu estou em casa, o que eu posso fazer? Um oi no WhatsApp daquela pessoa que a gente deixa de, em tempo de se comunicar, uma ligação, deixar de compartilhar informações falsas. Mas isso é muito importante ter fé. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas das impurezas e todos os vícios que delas derivam o coração humano. E realmente,
Muitas das vezes a gente carrega em nossos pensamentos, em nossos corações, pensamentos impuros, ações, sentimentos impuros, e isso atrapalha a nossa evolução. Muitas das vezes a gente se deixa levar por sensações terrenas, sensações mundanas, preocupações terrenas, preocupações mundanas. E a vida é um sopro. A gente esquece que a vida não é aqui, que nós estamos aqui de passagem. A gente vive essa vida como se fosse a última, a primeira, única e última. E muitas das vezes a gente não valoriza. A gente sabe que nós estamos aqui de passagem. E muitas das vezes, ainda vivendo assim, a gente deixa para amanhã. Mas será que o amanhã a gente vai ter o mesmo discernimento que a gente tem hoje? Será que a gente vai ter as mesmas oportunidades que a gente tem hoje? E depois levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta aprovação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles receberão alegremente e agradecendo, louvando a Deus, a consolidação divina que lhes oferece, e abaixando a fronte renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Muitas das vezes, pessoal, a gente no papel de facilitador, de palestrante, né? Por muitas das vezes, em algumas situações, a gente se vê tão pequenino diante da grandeza de Deus. E muitas das vezes a gente há lapsos e a gente esquece, muitas das vezes, de acreditar em Deus, ter a fé. Olha a fé voltando aí, muitas das vezes. Igor, por que a fé? Você está falando tanto de fé? Lembrar que, né, Allan Kardec era discípulo de Pestalozzi ligado à educação, então você vê mais uma vez o espiritismo, não tem nada que não seja amarrado, um alinhado com o outro, a codificação, então, e os trabalhadores da última hora, ligado posteriormente à fé. Nós, espíritas, trabalhadores da última hora, não deixarmos para a última hora, precisamos ter fé. A fé rediviva que precisa nascer em todos nós a todos os momentos. Então, pessoal, a gente precisa ter mais fé. É muito difícil nesses momentos, mas Igor, nós estamos vivendo uma grande pandemia, há muitas pessoas desempregadas. Gente, vou contar um segredo para vocês. No nosso plano reencarnatório a gente já sabia disso tudo. Então, por muitas das vezes a gente tem que ter força, saber que Deus não nos abandona nunca, e que nós temos também nossos anjos guardiões, e que nós temos que ter a fé, força, fé e foco. Que com certeza, para mim, está sendo de grande valia, grande exemplo falar desse momento sobre os trabalhadores da última hora, porque estava precisando falar, estudar mais o espiritismo e lembrar a vocês, abro um pequeno parênteses, que os nossos grupos de estudo da Casa de Caridade Maria Frank não pararam, né? Então aqueles que estão ouvindo essa reflexão, que estão afastados, que desejam voltar, por favor,
deixe um recado na página da nossa casa, no Facebook, no YouTube, que com certeza as pessoas que cuidam, né, da nossa página vão entrar em contato, porque os estudos estão acontecendo normalmente, tá? E pedir socorro não é sinal de fraqueza, porque nós somos seres imperfeitos. Nós precisamos evoluir. Nós viemos de muito longe e muito longe nós iremos. Então, somos trabalhadores da última hora desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que há muitos estudiosos da doutrina espírita que já falam que esse momento de transição já está acontecendo e que os trabalhadores, né, como disse Jesus, que vinha, né, os primeiros, né, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuados no decorrer dos séculos pelos apóstolos, por mártires, pelos sábios, pelos filósofos e por fim pelos espíritas, que somos nós. Então, pessoal, não vamos nos deixar ser trabalhadores da última hora, literalmente. Porque exige planejamento, exige estudo. A gente sabe que as coisas estão acontecendo muito rápido. Os movimentos estão acontecendo muito rápido. E tudo necessita de conhecimento, discernimento. E vamos utilizar o nosso tempo de forma produtiva. De forma para que nós, trabalhadores da última hora, quando eu falo nós, eu me incluo. Sim, aquele que vos fala também se inclui nisso. Para que nós, em solidariedade, possamos evoluir conjunto. Para aqueles que deixarmos o amanhã, misturando um pouquinho os temas, né, que a gente fala tanto das crianças índigo, né, que é aqueles que devem estar ouvindo, né, que tiver criança em casa, sabe o quanto elas estão vindo inteligentes, vindo tão questionadoras, né, deixar um solo fértil para essas crianças, para que elas possam dar continuidade. E como a música, né, da inicial fala reencarnação, a questão de justiça, vamos reencarnar muitas outras vezes. E a vida, pessoal, a vida é um sopro. Vamos dar prosseguimento, falar dos trabalhadores do Senhor, e que fala que muitos são aqueles que serão felizes que trabalhar no campo do Senhor, sem interesse. Por que sem interesse? Porque, pessoal, como já diz no Evangelho de Mateus, juntai tesouros nos céus, porque lá realmente os tesouros não se degradam, não se perdem. E os tesouros da terra, eles se perdem. Que tesouros são esses da terra? Os tesouros são os bens materiais. E quando a gente fala os tesouros do céu, eu trabalho com amor, com caridade. E as jornadas com caridade vão ser recompensadas 100 vezes mais. Aqueles que estão ouvindo e que já puderam trabalhar com caridade, com amor, com bem. Quem aqui, num caso, nunca foi uma visita fraterna num asilo, no hospital psiquiátrico, até mesmo no orfanato? Quando a gente vai com amor, é claro que a gente fica triste com algumas situações, mas muitas das vezes a gente fica feliz em levar
um pouco de felicidade para eles naquele momento de solidão. Em levar, muitas das vezes, um abraço, o ouvido para ouvir a história e poder ter essa felicidade de fazer um pouquinho do dia do próximo melhor. Se cada um tiver esse discernimento, de grão em grão, a gente vai poder fazer o mundo melhor. Se cada trabalhador da última hora fizer a sua parte, olha como a gente vai se humanizar mais, se assim eu posso dizer. Como eu disse na leitura, né? Eles receberão alegremente, agradecendo e louvando a Deus a consolidação divina que lhes oferecem. E lembrar, pessoal, que todos nós somos irmãos. A gente não vai muito longe quando entra alguma pessoa vendendo bala no ônibus, dá boa tarde, muitas pessoas nem dão boa tarde. Ele nem tá vendendo nada, só deu boa tarde. A gente conta no dedo quem dá boa tarde. Então, assim, a gente sabe que esse momento de pandemia é um momento difícil, é muito complicado, mas que nós não possamos deixar a luz da nossa fé se apagar. E que nós possamos frutificar, regar a sementinha da nossa fé de mostarda para que ela possa tornar a nossa árvore maior. Só não tornar-se uma árvore maior, para que ela possa se tornar uma árvore bondosa, frutuosa. E quem sabe tornar-se sombra para outras pequeninas sementes, tornar-se outras grandes árvores. Lembrar que nós espíritas temos um trabalho importante. A missão dos espíritas nesse momento. Colocar nossa fé em prática. Não sermos o trabalhador da última hora, literalmente. Saber que cada um tem o seu papel. Como falei lá, né? O bônus hora, não saber que cada um vai ter a sua recompensa. Não é que a minha vai ser igual a sua ou a de outrem. E que nós possamos fazer a nossa parte sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem olhar a quem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Não é verdade? Que a gente possa estudar, fazer uma introspecção. O Evangelho está aí, fazer o Evangelho no lar. Olha que oportunidade bacana para quem não faz, começar a fazer o Evangelho. Ó. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. É um convite que a gente faz a vocês, aqueles que não fazem parte de algum grupo de estudo. Os grupos de estudos estão acontecendo normalmente. Palestras estão no canal. Também a palestra acontecendo na FEB TV. As lives, a noção do caminho. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu tenho para passar nessa reflexão no dia de hoje. Que nós possamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações
Meu Deus, por muitas das vezes somos tão pequeninos, perdoai a nossa pequenez, mas que nós possamos praticar a nossa fé, colocar em prática, Senhor, não deixarmos ela guardada dentro da gaveta, colocarmos, Senhor, ela em campo fértil, frutificar, torná-la ela uma árvore bonita, para que ela possa mover montanhas, mas mover, Senhor, as mazelas de nosso coração, remover, Senhor, o medo de nossa mente, colocarmos em prática as nossas forças, colocar nossas forças em movimento, Senhor. Pedimos para iluminar o nosso país, o nosso planeta que vive esse momento de pandemia, iluminar aos que estão na frente, Senhor, nos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros, toda a equipe, Senhor, até as pessoas que fazem parte do corpo da limpeza. Ilumine, Senhor, os cientistas que estão em busca da cura. Sabemos, Senhor, que as outras doenças não pararam. Ilumine também cada pensamento, Senhor, que as pessoas possam ter pensamentos positivos. Ilumine a todos, Pai, pois eu sei que todos são teus filhos. Aqueles que estão relentos, estão enfermos, caças, manicômios. Possa chegar, Senhor, essa mensagem ao lado de cada um, acalmando, consolando, Senhor, frutificando, Senhor, o coração de todos. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.